Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dar continuidade hoje aqui ao conteúdo do nosso curso. Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma coisa chamada aceleração. Tá? Essa matéria está no capítulo 17 do Aldo. Tá? E aí a gente vai falar sobre custo versus tempo e especificamente aceleração. Bem na aula de hoje eu vou comentar sobre o final da disciplina. Então, muito provavelmente esse é o último vídeo, a última videoaula da disciplina. Vamos ter uns detalhes no final do vídeo, por favor, prestem muita atenção, vou abordar no final do vídeo, certo? Muito bem. Então vamos lá. Antes de tudo, pessoal, nós temos o seguinte, aqui nesses slides vão encontrar as notas de vocês. Tá? Tem um CPF aqui, lógico, para ninguém quem é quem, mas tem as notas aqui. Então, por nota 1, 2 e 3, tá? Por assunto aqui. A gente teve a nota 1 já foi coberta, a nota 2 está acabando aqui com a atividade 8, vai ter que vocês acham que tem que pegar hoje. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo. E a gente tem também uma nota 3 que ainda serão feitas 4 atividades, tá certo? E aí, bastante atenção que lá no final tem as instruções de como é que ocorrerão essas 4 atividades. Vai ter uma pequena mudança aí na maneira de fazendo as coisas, tá bom? Então, muito bem, dito isso, acessem aí. Se tiver algum problema, pessoal, alguma nota que eu não considerei aqui de vocês, entre em contato comigo, certo? Errado, seu. Para fazer as notas de vocês, vocês fazem uma média das atividades da nota 1, tem a primeira nota, a média das atividades da nota 2, a nota depois a média das atividades da nota 3, você vai ter a terceira nota, que é o que eu vou lançar no ciclo dessas três, tá? Bem, então vejam só, falar sobre planejamento, custo versus tempo, né? E aí a gente vai abordar uma coisa chamada aceleração. Vejam só, existe uma relação muito forte entre o prazo da obra e o custo da obra. Relação direta entre prazo, certo? E essa relação direta entre prazo e custo que a gente vai tentar explorar agora, o efeito de um no outro e como é que você pode utilizar isso a seu favor, tá? Então, se tem uma relação, se você quer alterar prazo, necessariamente vai alterar custo. Estou sempre partindo do pressuposto que a gente tinha um plano inicial, certo? Terminei o planejamento. Um planejamento ele tem um custo e um prazo. Se eu tiver que fazer alguma alteração, aí começou a obra. Depois que a obra começou, eu tiver que fazer alguma alteração no prazo, isso aí vai refletir também no custo, certo? Por quê? Porque as atividades consomem mão de obra, materiais e equipamentos, certo? E também, às vezes, alguns financeiros diretos, né? Ah, e tudo isso é dinheiro, tá certo? E quando você vai fazer uma obra, você quer que o seu resultado financeiro seja o melhor possível aqui para aumentar a sua lucratividade, certo? Só que tem um porém. Esses custos, você pode dividi-los em 3 tipos das atividades: custos diretos, custos indiretos e alguns custos casuais ou verba, alguma coisa parecida, tá? E eles se comportam diferente. O custo direto se comporta de direto de outros casuais também. O que eu quero dizer com isso? Olha, custo direto é aquilo, material, mão de obra que vai ser utilizado vai ser utilizado para realizar as atividades diretamente na execução. Então, são os insumos, né? Consumidos na execução das atividades. Custos indiretos são aqueles custos que ocorrem, mas que não estão direto nas atividades. Por exemplo, salário de vigia da obra. O salário de vigia da obra é um custo indireto. Mas veja, se a obra terminar um pouco mais cedo, se a obra terminar um mês mais cedo, eu vou precisar de pagar um mês.
Se a obra se prorrogar 6 meses, o material eu não vou gastar nada a mais do que eu já, mas eu vou gastar indireto, que é o custo do vídeo, certo? Então, equipes tem muitos outros custos ligados a isso, técnica, manutenção de canteiro, esse tipo de coisa, internet do canteiro, gestão, esse tipo de coisa, são todos custos diretos, não são, não tão agregados ao final, certo? Mas tem que ser contabilizado. Tem alguns custos casuais, por exemplo, se eu atrasar a minha obra, tiver que cumprir alguma multa em contrato por atraso, ou então se eu tiver, ao contrário, se eu tiver um bônus por terminar a minha obra mais rápido, contrato para especialização, para uma coisa para uma qualquer, o contrato tem lá que se a gente terminar mais cedo, décimo, alguma coisa parecida, tá? Então, custo direto, custo indireto e custo casual. Eu já falei isso, mas veja, quando a gente faz o planejamento, a gente está considerando condições normais, né? A gente calcula tudinho, as durações das atividades, a relação entre elas, as ações entre elas. É normal, chama de normal. Todo mundo trabalhando normalmente, de acordo com a lei, durante um período normal de trabalho, 4 horas semanais, tá? Condições normais. Só que pode ser que isso aconteça. E aí você tenha que fazer, sabe o que? Acelerar. Acelerar e encurtá-lo tempo. Fazer um crashing. Né? Dar uma esmagada no tempo. Só que para acelerar alguma coisa não é de graça. Tem um custo. Você tem que fazer essa análise, dessa relação tempo, certo? O quanto você espera e o quanto isso custar. Muito bem, para fazer isso, a gente tem uma metodologia, né? Um raciocínio que a gente deve seguir. Então veja, ó, a gente sabe que os custos diretos tendem a aumentar à medida que o prazo é reduzido. E custos diretos? Vamos falar da construção de um muro. Quais são os custos diretos? Tijolos, cimento, mão de obra. Se eu acelerar a construção do muro, aumenta a quantidade de tijolos? Mas se eu tentar acelerar a mão de obra, é um custo. Como é que eu faço para acelerar? Uma das maneiras de acelerar é você pagar hora extra. Só hora extra. O pedreiro tinha que ficar trabalhando 8 horas. Eu disse: olha, trabalha 2 horas a mais. Trabalhar às 8, trabalhar mais 2, a 10. Só que o custo dessas é maior do que o custo das outras 8. Então vamos supor que levasse 40 horas para ele. Se fossem horas normais, 40 normais ia ter. Só que essas 40, se eu pegar uma parte dessas 40 e colocar como hora extra, no final eu vou gastar 40 horas. Só que parte dessas horas vai ter parte dessas horas vai ter maior, o total das horas ficar mais alto. Por isso que a gente tem direto, tende a aumentar, principalmente na obra, tende a aumentar quando você tenta reduzir o prazo, tá? Quando eu falo que são necessários recursos adicionais, é exatamente isso. Recursos adicionais vou ter que gastar com hora extra. E aí é o seguinte, como cada atividade tem os seus materiais e sua mão de obra, pintura é uma coisa, a parte de alvenaria é outra, colocação de piso é outra,
acabamentos, tal. Como cada um tem parte de elétrica, cada um tem mão de obra diferente. A gente também pode dizer que cada atividade tem seu próprio custo de aceleração, certo? Ficar nos perturbando. Muito bem. Então cada atividade tem seu custo de aceleração. E aí como é que eu faço para acelerar uma atividade? Várias opções, várias maneiras. A primeira é você colocando hora extra, certo? Veja só, hora extra aqui. Dependendo da legislação, aí você vai ter que. Mas normalmente uma hora extra é sempre mais cara. Segunda a sexta é um preço, no final de semana é mais caro ainda, certo? Uh, Aí você de repente não quer colocar hora extra. O pessoal trabalha de manhã, vai trabalhar, o pessoal trabalha de dia, só vai trabalhar de dia, mas você quer colocar um turno a mais. Um turno a mais, normalmente o turno da noite ele é mais caro, certo? Não é tão caro quanto a hora extra, mas vai ser um pouco caro. Você, para acelerar alguma coisa, pode pagar algum tipo de taxa extra, né? Você pode usar algum equipamento que via equipamento ou material que deveria ser transportado por via terrestre, você pode mandar aérea e aí vai ficar mais caro. Tá? Você pode, no lugar de alugar, para tentar acelerar alguma atividade, no lugar de alugar uma grua pequena, vai alugar uma grua maior ou um trator maior do que você estava utilizando, ou uma escavadeira maior, mas vai pagar mais caro. Ou você pode pegar uma atividade que você deveria fazer e você vai empreitar para outra, subcontratar uma terceirizada especializada naquilo. Vai fazer mais rápido, mas também vai te cobrar um pouco mais caro. Então tem várias maneiras de você acelerar uma atividade, tá certo? A gente vai estudar, a gente vai passar os olhos aqui em algumas delas. Veja só. Vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho 480 metros quadrados de alvenaria e a produtividade é de 8 metros quadrados por turno de 8 horas, quer dizer, 1 metro quadrado por hora. Então tem aqui, ó, no regime normal, 480 metros quadrados, eu ia levar 60 dias para fazer aqui, trabalhando só de dia, certo? 480 dividido por 8 vai dar 60. E aí o custo, 60 vezes 50 dá 3 mil reais, que é a diária aqui. Diária da equipe para fazer isso aqui. Quero acelerar para 30 dias. O que é que eu tenho que fazer? Trabalhar 30 dias. 30 dias. Durante esse também vou colocar um noturno. E aí o que é que acontece? Nesses 30 dias, 8 horas de manhã, 8 horas da noite, trabalhar 16 horas. Eu vou fazer então tudo em 30 dias. Opa, ficou mais rápido. Ficou. Só que essas 30 horas aqui, 30 dias, vão custar 50 reais. Porém, o noturno é mais caro. 30 dias, 75. Quando eu somar tudo, vai dar 3.750. Então veja, existe um custo para eu sair de 60 dias para 30 dias, que é exatamente 750 reais de acréscimo que eu vou gastar. Vale a pena? Não vale a pena? Bom, isso aí é uma análise que tem que ser feita. Às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena. Pode ser que você esteja acelerando para cumprir algum tipo de prazo, talvez você esteja acelerando para ganhar algum tipo de vantagem, certo? Talvez você esteja acelerando, gastando para não gastar mais com alguma fazer uma avaliação, tá? Então, aqui a gente tem, vamos definir como ponto normal esse aqui, ó, sem aceleração, e o ponto acelerado, lógico, que é o ponto. Quando eu falo ponto, eu estou falando de um gráfico assim. Então, tenho aqui tempo, 60 dias,
é o ponto normal, custa R$3.000. Então, tempo e tempo aqui, 60, 30. Se eu reduzir o tempo, eu aumento o custo. Então, é o ponto normal e aqui é o ponto acelerado. Certo? Então, normalmente, lógico, o ponto acelerado vai ter que menor e normalmente maior. Se o custo se mantiver, não, então tem alguma coisa errada com a sua, certo? Aumentar, tem que executar daquela maneira, executar mais rápido. Bom, então tem uma troca, tem um que chama de trade-off, né? Tempo é dinheiro, tá aqui. Reduzir tempo consome recursos, certo? Muito bem, espero que vocês estejam entendendo. E agora vejam só algumas informações. Comportamento da curva entre dois pontos. Aqui vejam só. Aqui eu fiz 2 pontos só, tá? Vai passar de 60 para 30. Mas se eu quisesse acelerar, por exemplo, para 50, para 40, 35 dias, eu ia ter vários pontos aqui. E não necessariamente esses pontos são uma reta. Não necessariamente esse gráfico que é gerado com esses pontos vai fazer uma reta. Ele pode fazer uma curva qualquer. Tá? Quando você tem 2 pontos, uma reta, mas a observação é essa. Se eu quisesse fazer uma simulação aqui, terminar, ver qual era o custo para 45 dias depois, fosse acrescentando horas, turnos de hora extra um pouco menores, crescendo até ficarem de 8 horas, eu ia ter a quantidade de dias ia variar de 60 para 30, várias quantidades, tá? Então, se eu fosse plotar aqui, poderia ser desse uma curva diferente de uma reta. Depende do envolvido, tá? E das regras de aceleração. Então veja, o comportamento de uma curva entre pontos normal e acelerado nem sempre é uma linha reta, foi. E se a gente fizesse de uma grande quantidade de pontos intermediários, seria interpolar e obter a curva tempo real. Certo? Que pode ser côncava, pode ser convexa. Mas no frigir aqui dos ovos, o que acontece é que é o seguinte, a relação entre custo e tempo é uma questão de trade-off. Sempre vai ter uma troca. Se acelerar, vai gastar dinheiro. Certo? E aí vai depender das condições de contorno do problema da sua obra no momento, se vai valer a pena você gastar mais dinheiro mais rápido ou não. Ok? Veja só que a gente tem um exemplo aqui de curva. Ela pode ser exatamente aqui. Normal, ponto acelerado e eu ter vários aqui. Mudando de patamares, ó. Pode ser que para eu acelerar um pouquinho tenha um custo, mas se eu quiser acelerar mais ainda vai ter outro custo. Vai ter outro custo aqui, pode ser que fique mais custoso ainda. Então, mudar de um ponto desse para outro pode variar o de aceleração de cada caso, tá? Muito bem. Vejam só. Isso aí eu dei um exemplo de mão de obra. Mas essa curva, além de poder não ser uma reta, ela pode nem ser uma curva contínua. Quero acelerar alguma coisa, quero acelerar a escavação da minha obra. Eu ia fazer manual e agora eu vou fazer mecanizada. Eu mudei de tecnologia, aí eu mudo a curva. Né? Eu ia fazer a minha obra toda de alvenaria tijolos. Mudei, vou fazer agora com é mais rápido fazer parede concretada. Vou acelerar, mas aí é totalmente diferente. Então é um processo construtivo diferente. Se eu usar tecnologia diferente também muda. Veja, se eu tiver uma atividade que tem vários tipos de insumos, uns aceleram e outros não. Uns aceleram não, desculpa. Para acelerar, uns vão mudar de curso, não. Uns são lineares, a variação, outros não. Se eu misturar isso, eu posso ter vários tipos de curva, tá?
Tem coisa que vai acelerar em patamares, certo? Se eu quiser acelerar, por exemplo, eu posso misturar as coisas. Quero acelerar uma atividade, vou botar mais gente, mas tem um limite para isso. E aí depois que eu não consigo mais acelerar com pessoas, eu tenho que colocar algum tipo de equipamento. Escavação, por exemplo, tirar as pessoas, né? Eu quero acelerar pessoas trabalhando, põe 10. Acelerei. Mas aí se eu quiser agora mudar de patamar, eu vou tirar as pessoas e vou colocar máquinas, escavação, uma empresa terceirizada para fazer. Então, a curva, ela não necessariamente às vezes, às vezes pode nem ser curva, ou pode ser duas curvas sobrepostas, tá? Então, é isso que você... Por exemplo, tem um exemplo aqui, ó. Estou falando de que aqui há uma atividade que é feita manualmente. Então, tem aqui, ó, hora. 8, de hora, tem uma duração aqui de 30. Trabalhar 8 horas só de dia, tenho 30 dias para fazer. E aí o custo vai ser 3.600. Ok, tudo. Só que se é uma hora extra todo santo dia, eu vou ter 30 vai reduzir para 26, aí eu vou gastar 3.200 com a hora normal e 600 com a hora extra, tá? 3.800. Se eu gastar 2 horas extra por dia, vou ter então descer para 24 dias. Eu vou gastar com hora normal 2.880, com mais 1.080 de hora extra, o total vai para 3.960. E o último raciocínio de novo, hora 8 horas por dia, com mais 3 horas extras. A duração dessa atividade vai ser de quase 22 dias, custando a hora normal 2.600, 600 mais 1.400 de hora extra, vai dar um total de 4.090. Veja, eu tenho 4 possibilidades aqui. Cada uma com, à medida que eu aumento a hora extra e reduz a duração, vai aumentando o custo. Isso para a tecnologia manual. Se eu fizer a tecnologia mecanizada, 8 horas, depois eu vou aumentando a hora extra. A duração de dias vai variar de 9 para 6,5. E o custo de 7.500 para 7.598. Certo? A variação aqui na duração é pequena, mas veja, já saiu de 30 para 9, a comparação é. Se eu plotar 4 pontos aqui numa curva, outros 4 pontos em outra curva, no mesmo gráfico, eu tenho isso. Ó. Então, isso aqui é a mecanizada, com os mais altos, porém o prazo é menor. E aqui é a manual, com os tempos maiores, ó, com prazo maior, custo menor. Tá? Aqui é um exemplo. Como é que você encontraria aqui o gráfico de variação? Bom? Falar então agora de custo marginal de aceleração, que é a base para a gente começar a método aqui, definir quanto vai acelerar. Veja, aqui, slide anterior, se tivesse reduzido para 26, que é pouco, em torno de 200, 30 para 24, se eu quiser. 30 para 24, 6 dias. Aumentar então aqui R$ 360. Se eu fizesse uma média, 360. Olha, para acelerar vai dar em torno de R$ 100 de acelerar. Uma espécie de custo marginal. E esse custo marginal que a gente vai faz agora é exatamente o que custa acelerar em determinado período. Vamos lá então. A relação unitária da aceleração, a relação unitária da aceleração, que é o custo de acelerar a atividade em uma unidade de tempo. Quanto menor o custo marginal, menos oneroso é acelerar a atividade. Tem uma atividade que para acelerar um dia, depois, eu estou tentando, estou com para acelerar, eu vou pegar de mais baixo.
certo? Vamos lá. Então, marginal é o delta dinheiro, né? Delta cifrão, pelo delta t. Bom? Então é o custo final menos o custo inicial, ou então o custo acelerado menos o custo normal dividido a diferença de normal menos tá tudo colocar assim tudo no módulo, né? A diferença entre custos, a diferença então, veja, quanto menor a inclinação da reta e retinha posta pelo menor a inclinação gradiente, reta menor o custo marginal e portanto menor o custo de aceleração. Quanto maior a inclinação, maior o custo marginal, portanto mais dispendioso de aceleração. E aí a aceleração de uma atividade com baixo custo marginal vai ser sempre que acelerar uma com alto custo. E aí eu coloquei em vermelho. Ó. Esse é o parâmetro para alterada. Aí agora eu vou tentar retomar com você o raciocínio tem lá daquela história de calcular folga. Veja. A seguinte situação. Eu preciso acelerar o meu projeto. Meu projeto está atrasado, eu preciso acelerar. Certo? Como é que eu faço para acelerar um projeto? Aqui para frente é tentar responder essa pergunta vai ser o nosso objetivo. Então vejam só. Então eu tenho aqui 3 atividades. Mais inclinada é mais cara, menos inclinada mais barata. Lá para frente. Pessoal, esse raciocínio que a gente fez até agora, ele foi só com custo direto. Com custo indireto, bem é possível fazer, tá? Só que custo indireto envolve custos fixos e variáveis e é mais complicado, tá certo? Normalmente é não linear, né? Uma regra que a gente dá é que aquele exemplo que eu dei do vídeo é um custo indireto, mas reduzir a obra ele diminui, e a obra aumenta. Espera aí. No direto, quando eu reduzo o tempo, aumenta. Eu aumento o tempo direto. Certo? Então, eu tenho a condição normal. Se eu tentar acelerar, o que acontece com os diretos? Eles aumentam. E os indiretos? Se eu tentar acelerar alguma coisa, eles têm a diminuir. Então, você faz a aceleração, veja como você tem que fazer as contas bem direitinho. Alguns custos crescem, outros custos diminuem. Certo? O caso dos indiretos é diminuição. E o caso do casual? São referentes a penalidades e prêmios. Olha, aí é que tá. Vai variar de custo para custo. Certo? Então eu tenho uma situação qualquer aqui normal. Se eu tempo aumentar aqui, vai ter um custo mais baixo, para cima aqui. Ele pode ter uma inclinação. Se eu reduzir o tempo aqui para a esquerda dessa linha tracejada, o meu custo vai diminuindo porque eu vou ter bônus. Então você tem que avaliar caso a caso. Então você tem que ver o seguinte, olha como é complicado. Acelerar um projeto pode aumentar diretos, diminuir diretos, ter um efeito dos casuais. Somou tudo isso, aí é que você vai ter o efeito total da aceleração. Certo? Que aí a gente vai chamar de custo total. Você tem que ter a capacidade de pegar o custo, todos os custos, falou, aqui no gráfico só tem o custo direto e o custo indireto. Veja, à medida que eu aumento no tempo, direto vai caindo, direto vai aumentando, e aí eu tenho que ser capaz de somar essas duas direto com custo direto para obter um custo total. E aí sim é que você existe um ponto que não necessariamente é o cruzamento dessa,
Mas essa curva de total, ela tem. E aí, resposta para a seguinte pergunta: eu devo acelerar ou não devo acelerar? A resposta dela é o seguinte: não sei, você está no mínimo, porque você pode estar bem aqui, mais para cá, né? Pode acelerar, vai gastar mais com direto, então vai gastar menos com direto, vai vir para cá e vai estar no mínimo. O ótimo é aqui, ó. O ótimo é esse ponto, é o menor custo e vai acontecer exatamente nessa faixa, nesse tempo aqui, certo? Tempo vai gerar o menor custo. Então você pode simular uma atividade sendo acelerada, e aí você vai ter que qual é o efeito no custo direto, certo? Então esse ponto mínimo aqui não corresponde à seção da lado. Então o custo aqui normalmente normal e acelerado, certo? Então vejam, só fazer um parênteses aqui, só depois que você faz planejamento de obra, fazer planejamento de ajuste, você pode pegar algumas atividades mais importantes da obra e ver se vale a pena fazer as atividades mais rápido, para no final você ter pode já planejar fazer atividades mais rápido do que faria para reduzir, aumentar custo direto, ou ir em busca de algum bom, certo? Para o teu resultado final ser mais rentável que um planejamento normal. Faz o planejamento normal do jeito que a gente definiu, né? Ver as atividades, duração das mesmas, relacionamento entre elas. Mas aquilo ali não é o final. Ainda não deveria ser o planejamento final. O planejamento final vai verificar se não é possível, por exemplo, você acelerar algumas coisas, reduzir o tempo e ainda ficar mais barato. Certo? Por quê? Não é só por reduzir ficou mais barato. Reduziu por quê? Porque aumentou os custos diretos, diminuiu os custos diretos e alcançou, por exemplo, alguma bonificação. Esse é o melhor dos mundos. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. A curva do custo total, né, se a gente considerar aqui é só complementando, colocando aqui, tem o custo direto, tem um direto. Posso, se eu acrescentar agora a curva aqui de multas e de bonificação, eu vou ter uma terceira curva. Mas é o que eu já comentei. Bom? Então, quando termina o planejamento, ao terminar o planejamento, a sua EAP, vai atacar a obra e tal, você ainda pode ações de atividade e acelerando-as, aumenta o custo direto, consegue alguma ação, e aí, ou não paga alguma multa, né? E aí você, o resultado final disso, pode ter um resultado mais rentável, fazer alguma ação. Tranquilo? Então vamos dar uma olhada no exemplo. Eu tenho aqui uma atividade. Eu tenho a seguinte coisa aqui. Prazo 3 meses, dieta 90, custo de dieta total 95. Se eu fizer em 4 meses, acontece com o custo direto. Na verdade, a gente analisando do 10 para cima, para ser feito em 10 meses. Para ser feito em 10 meses, 40 mil, só que é 33 de direto e 70. Desculpa. 10 meses, direto 40 mil,
33. Se eu reduzir aqui para 9, essa atividade ela vai para 35 mil de custo direto, 29 direto, 64 mil. Opa! Mas veja só, se você continuar fazendo 9, 8, 7, 59, 6 meses, 58, em 5, 65, depois começa a crescer. Chega no mínimo, certo? Depois começa a crescer. O gráfico é esse. Tempo ótimo, né? Entre 6, 7, 6. É o tempo ótimo. É isso que eu queria dizer. Tem que ver o efeito no direto e o efeito direto. Só assim você vai saber se vale a pena acelerar, quanto pode acelerar, deve acelerar, para chegar aqui no tempo ótimo. Ok? Veja, depois da gente entender essa história de acelerar, a gente pode definir o que é acelerar. E aí essa aceleração fazer interessante responder a seguinte: acelerar o tempo de execução de um projeto, basta acelerar algumas das atividades. Essa é a primeira afirmação. Professor, por que para acelerar um projeto eu tenho que ter as críticas? Críticas são aquelas que não têm folga. Você pegar uma atividade que tem folga, atividade que não, e acelerar uma atividade que tem folga, qual é o efeito? A atividade já tem folga. Você acelerar uma atividade que tem folga, ela vai ficar com mais folga. Tá? E aí o projeto não acelera. Você acelerou a atividade, mas o projeto não acelera. Então, quando você vai fazer uma aceleração, e aí já entra o conceito lá atrás, atividade crítica. Quer acelerar alguma coisa? Está querendo acelerar o teu projeto. Você vai necessariamente trabalhar em cima da atividade crítica. Mas a pergunta é o seguinte: qual atividade crítica para acelerar? É a primeira pergunta. Dentre as atividades críticas, é necessário acelerar todas? Será que eu preciso todas? Acelerar toda a atividade do caminho crítico até algum tipo de... Como é que eu escolho a atividade que eu vou... Se a resposta for não, não tem que acelerar todas. Como é que eu escolho a atividade que eu vou acelerar? Tem uma terceira observação que é o seguinte: quando eu acelero uma atividade crítica, faço ela mais rápido, pode ser uma que não era crítica passe a ser crítica. E aí o que é que eu devo fazer? Dá uma olhadinha aqui. A gente vai utilizar o que a gente chama de aceleração racional. Racional significa que é usando a razão. Lógica. Esse nome bonito, aceleração racional, é só para dizer que é o seguinte: é a lógica. Porque é tudo com o objetivo de minimizar a duração total com o menor aumento de custo. Então, eu quero acelerar, mas gastando pouco. É essa, gastar pouco, tá? Roteiro. Como é que a gente faz? O roteiro é esse aqui, pessoal. Sempre 5 passos. Ficar o caminho crítico, nós já sabemos. Dentre as atividades críticas, ficar de menor custo marginal. Opa, ela que é o menor custo por dia, né? De aceleração. Aí você acelera aquela atividade. Aí você verifica se o caminho crítico mudou. E aí você volta a repetir. Identificar o caminho e as atividades críticas, acelerar. O caminho mudou? Para o novo caminho. Quais são as críticas? Acelera. Qual é a de menor custo marginal? Acelera. Vou mostrar isso para vocês. Pessoal, eu tenho um projeto aqui. E esse projeto já está duração de 28 dias. O caminho crítico é as atividades 10, 30, 30, 40, 40, 50. 10, 30, 40, 40, 50. E aqui eu tenho as seguintes informações.
duração aqui, já fiz esse estudo. E a duração normal das atividades são essas que estão expostas aqui. 4, 8, 9, 16. Aqui, para as atividades do caminho crítico são 9, 7 e 12. 9. Só que eu também fiz análise para cada atividade, assim, olha, normalmente elas executadas. Se eu quiser acelerar ao máximo, para acelerar ao máximo, ela passa a ter esse prazo aqui. Então de 4 eu posso reduzir até 1, de 9 até 8, já está difícil. E a 30, 40 de 7 eu posso acelerar para ela ficar com 5. Só é possível sim, tá? E a 45 eu consigo reduzir de 12 até 10. Então isso vai variar de atividade para atividade, tá? Isso aqui está dentro da casa do possível, o acelerado. E o custo normal é 300, para a primeira, acelerado 300. Você pegar aqui, ó, normal e acelerado, 4 para 1, são 3 dias. 360 menos 300 dá 60. 60 unidades de dinheiro, reais, por exemplo, para acelerar no máximo 3 dias. Então, o custo marginal dela é 20, que é 60 de 20. Então, veja, para todas as atividades, eu tenho duração normal, duração acelerada, o custo normal e o custo acelerado. Eu divido aqui a diferença de custos pela diferença de prazo, eu vou ter para cada uma o custo marginal. A primeira é 20, a segunda é 50, a terceira é 40, 50, 35, 60. Dessas aqui, vejam só, a 30, 40 que faz parte do meu caminho crítico. Então eu esqueço as outras, olho para o caminho crítico, onde tem uma estrelinha. Essa custa 60, essa de cima custa 50 e essa aqui custa 35. Opa, achei aquela atividade que eu devo acelerar. Ela vai custar 35 por dia. E aí o que é que eu faço? Acelero essa atividade. Ela é a mais barata. Ela é a mais barata. Tá? Vou acelerar. Qual é o efeito? O efeito é que eu tinha aqui esse caminho crítico, atividade 30, 40 é a atividade selecionada. Então vou acelerar de 7 para 6 dias e vou ver qual é o efeito. Então, de 7 para 6 dias, o que é que acontece? 7 para 6 dias, isso aqui eu vou gastar 35, né? Meu custo normal começou assim, 2.500. 2.500. Acelerei um dia, então vou adicionar 35 reais. Então vai passar de 2.500 para 2.500. Ok? Quando eu faço isso, vejam o que é que acontece. Acelerei, aqui era 7, ficou 6. E o caminho crítico continua 10, 30, 40, 50. Se ele continua 10, 30, 40, 50, a atividade a acelerar ainda é essa aqui, ó. Ainda é a 6. Então eu posso descer até quanto? Até 5. 6 para 5 dias. Vou gastar mais 35 reais. E o meu custo, que era 2.505, acelerei aqui, mas gastei mais 35. E vou para 2.570. Alguém pode perguntar, por que a gente não acelerou logo acelerou os 2 dias logo, o máximo? Porque poderia ser que a gente mudasse o caminho crítico. Um raciocínio dia a dia. Vamos lá. Quando eu faço isso, olha o que é que acontece. Eu tenho agora 2 caminhos críticos. 9, 5, 6, 12, 12. O caminho 10, 30, 40, 50. E o caminho 10, 40, 50. E agora eu tenho essa atividade aqui, essa atividade. Essa aqui não é possível mais de ser acelerada. A atividade 30, 40 não é possível mais de ser acelerada, né? Tem a atividade 10, 30, 9, pode ser acelerada. A 14 também. A 5 não. 45. Então, no caminho 10, 30, 40, 50, a atividade 30, 40 alcançou a compressão máxima, certo? E se a gente reduzir agora 10, 30 ou 10, 40, o caminho crítico vai permanecer com 6 dias. Vamos lá. Se eu reduzir, por exemplo, a 10, 30, o que é que vai acontecer? Esse caminho crítico de baixo vai segurar o prazo. Se eu reduzir
a 10,40, só essa que tem 14, o caminho crítico vai continuar do mesmo tamanho, porque vai valer aqui que eu não diminuí. Então o que é que acontece? Eu posso acelerar, mas se eu acelerar a 10,30 e a 10,40, eu consigo acelerar o projeto, tá? Ou eu posso acelerar somente a 40,50. Bom, então as possibilidades de aceleração aqui são: ou eu acelero a 10,30 junto com a 10,40 e tenho que ver quanto custa essa aceleração, que vai ser a soma das duas, ou eu acelero somente a 40,50, tá? Então a opção A é acelerar essas duas aqui, ó. Para acelerar a 10,30 eu gasto 50, para acelerar a 10,40 eu gasto 40, então para acelerar essas duas eu vou gastar 90. Mas para acelerar somente a B, a atividade 40,50, que é a nossa opção B, eu vou gastar 60. Então, nessa situação, a aceleração que eu tenho que fazer é a mais barata, que é a que custa 60. Então, eu vou acelerar essa atividade 40,50 de 12 para 11, gastando R$60. Eu estava com custo de 2.570, agora pulou para... acrescentei 60, pulou para 2.630. Bem, vamos continuar o processo. Então, agora aqui tem o 11. E eu tenho, basicamente, as seguintes opções. Ó. Agora, eu tenho... Por quê? Quando eu acelerei um dia, eu vejo o que aconteceu. Essa aqui, a atividade 90-50, atividade 30, ela virou atividade crítica também. Estão vendo por que eu tenho que acelerar dia por dia? Tem os caminhos 10, 30, 50, é um caminho crítico. Tem os caminhos 10, 40, 50, é um caminho crítico. Tem o caminho 10, 30, 40, 50 que é também. Analisando esses três caminhos críticos, o que é que eu posso dizer? Que a opção A é acelerar 10, 30, 10, 40, gastando 90. Ou acelerar 30, 50 com 40, 50, gastando 120. Ou acelerar 10, 30 com 40, 50, 110. Qual é o mais barato? Aqui. Ó. Então, a aceleração considerada é a 10, 30, de 9 para 8 dias. E a 10, 40, 14 para 8. O custo vai ser 90. Estava com 2.630, mais 90 vai 2.700. Continuar? Vamos continuar. Fiz as acelerações e agora o que é que eu tenho? Eu continuo com os caminhos críticos. Vejam, os caminhos críticos são 10, 30, 50, 10, 30. Tá? A atividade 10, 30 atingiu a compressão máxima, não dá. 10, 30, 10, 30, não dá mais para acelerar. Certo? A possibilidade de afetar os três caminhos críticos é acelerar as atividades 30, 50, 40, 50. Tá? Não tem outra opção. Aí acelerar essa 10 aqui não vai, porque vai segurar por esse caminho. Eu tenho que acelerar essas duas para poder acelerar o projeto. Então 30, 50, 16 para 15, 40, 50, 11 para 10. Então veja, deixa eu só fazer uma observação. Eu tenho várias atividades críticas, mas as que eu posso agora acelerar são poucas. A atividade 30-40 não pode, porque ela já está comprimida. A 10-30 também não dá mais para acelerar. Então, vão reduzir as minhas possibilidades. Né? Agora eu tenho só uma possibilidade, que é gastar 120, acelerando a 30 e a 40-50. Então, uma 16 para 15, a outra de 11 para 10. Tem um custo total agora pulou para 2.840. Dá para continuar? Vamos lá. Agora não dá mais. A rede atingiu a compactação máxima. Não dá mais para a gente acelerar. Não dá mais para reduzir. Desculpa, o prazo aumenta. E a gente chegou em 23 dias. Certo? Então veja aqui como é que ficou. Como é que ficou o gráfico, né? Em 2015. Aí caiu um dia por 2.500.
veja como à medida que o tempo foi passando, ó, isso não é uma reta. À medida que o tempo foi passando, para aumentar, para acelerar um dia, foram mudando. A gente tinha falado no começo da aula. Tá? Então, 2.500 e pouco, 2.500 e pouco, 2.620, 2.840. E aí, para acelerar, eu tinha que mudar a atividade. Eu podia até ter um custo de 3.500 que eu não conseguiria acelerar. Bom, então cheguei na compressão máxima aqui. Ó. Deu para entender? Então, aquele roteirinho que a gente é o roteiro certo, pessoal. Identifica, acelera um dia. Acelera um dia. Às vezes tem que acelerar duas ou três atividades ao mesmo tempo. Um dia no. Aí você vai. Cada acelerada que você faz, a rede pode modificar-se. E aí você tem que identificar de novo o caminho crítico de atividades você vai poder acelerar ou não, né? Aquelas que não já com a compactação máxima. E aí você vai acelerando e vendo e o tempo aumenta o seu. Tranquilo? Método racional. É tudo lógico. É muito lógico, pessoal. É uma aceleração racional. Você ir vendo devagarinho o que é que pode ir acelerando, e vendo qual é o efeito. Bem? Tudo bem. Então, a conclusão é essa. Reduziu aí de 28 para 23, certo? E aí eu não preciso acelerar todas as atividades. Somente essas que eu adiantei. Eu aqui, tá? Não adianta querer gastar mais dinheiro que eu não acelerar. Tá bom? Muito bem, então com relação à aceleração, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. A aula de hoje, ela acaba aqui. Tá bom? Mas nós precisamos conversar sobre o restante da disciplina. Vejam só. Primeira coisa, teremos uma atividade para fazer sobre aceleração, certo? Vou postar uma atividade para fazer sobre aceleração. E aí, o restante do curso, a gente deveria ver 3 assuntos para acabar com o que é previsto. Olhem quais são. Valor agregado, corrente, balanço. Veja, esses assuntos são muito interessantes. Eles são feitos, são aqueles tipos de ferramentas de altíssimo nível que você deve usar realmente quando você está num nível de planejamento muito alto. Vocês têm que saber que isso existe e que funciona, certo? Normalmente a maneira mais interessante que eu tenho feito é das pessoas lerem sobre isso. Você não vai encontrar isso normalmente no dia a dia de uma empresa normal. Tá? Para vocês verem, está no nível que a maioria das empresas não faz nem planejamento, né? Imagina você falar sobre isso. Então são valor agregado, corrente de balanço, mas são assuntos muito, muito interessantes. Eu gosto de abordar esses assuntos com vocês fazendo uma espécie de pesquisa, tá? Então veja, as atividades futuras estão em função de valor agregado, corrente de balanço. Por isso que se vocês olharem lá naquela tabela de atividades, a terceira nota é composta por 4 atividades. Uma vai ser a de aceleração, depois uma para cada um desses assuntos. Teremos 4. E essa terceira nota é a nota que eu sou mais criterioso, porque ela vai ser feita, ela vai ser essa parte do curso praticamente com vocês lendo o material e fazendo, tá? Bem, mas antes de falar sobre como é que vai ser a atividade, a pergunta é o que é valor agregado, né? Vou passar rapidamente cada um desses assuntos
eu abordo, como é que vai ser a atividade, certo? A minha aqui. Veja só, ao final de 4 meses, uma central de pré-moldados produziu 240 peças, tá? Tendo gasto R$ 48.000. De acordo com o planejamento / orçamento da obra, ao final desses 4 meses, a central deveria ter fabricado 300 peças. Não fez. 40. Há um custo unitário de 220. Então vejam só, eu tinha um plano de produção e não executei esse plano. Em função dessas informações, vou fazer a pergunta assim: qual o valor previsto até a data? Valor previsto. Quanto deveria ter sido gasto até a data? O valor previsto foi 300 unidades vezes 220, 66. Qual o valor agregado até a data? O valor agregado, veja, o custo orçado, trabalho realizado, que era, eu estava achando que ia gastar R$ 220 por unidade e consegui duplicar, consegui fazer 240. Então, o valor agregado mesmo, que saiu da fábrica, foi 2.800. E o custo real foi 48.000. Olha que interessante. São três números aqui. Eu gastei 48. Que eu produzi tem valor de 52. Valor agregado. Valor isso aqui. Mas eu estava prevendo gastar 66. Prevendo. Tem um valor no final. Ok? Previ 66. Só executei 48. Bom? Pergunta-se. Outras perguntas que a gente pode fazer. Qual é a variação de custo? Então, a variação de custo vai ser quanto eu consegui produzir, 58, né? O valor agregado menos o custo real, dá 4.800. Esse número seguinte, que ela gastou 4.800 menos que o orçado para fabricar as 40 peças. Então ficou abaixo do orçamento. E com a variação de prazo aqui, veja, variação de prazo, eu fiz 52.000, quando deveria ter feito 66, 13.000. Então a variação aqui de prazo, ela produziu 13.200 menos previsto. Então, como produziu menos, está atrasado. Veja, produziu mais barato, mas atrasou. Então, é através da avaliação de valor agregado que você pode chegar à conclusão de que essa central de pré-moldados, ela fez uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo. E no final pode até ter sido uma coisa ruim. Ela produziu mais barato, mas ela produziu muito lento. Através do valor e da produção, a gente vê quanto é que ela conseguiu custo, né? Quanto é que ela conseguiu agregar de valor. E essa é a análise de valor agregado. O valor agregado pode ser feito para uma série de outras atividades. Mas nesse caso aqui a gente tem essa situação. É isso? Então veja. Você pode calcular uma coisa chamada índice de desempenho. O índice de desempenho vai ser o valor agregado dividido pelo custo. É 52.048, 1,10, quer dizer que o orçamento inicial está 10% realizado, certo? Ela está mais barato, quer dizer, o orçamento está maior do que eu estou realizar, então realizado é menor, né? E o índice de desempenho está 0,80, quer dizer que ela está mais lenta do que o previsto, certo? Então vejam, valor agregado é uma ferramenta, uma série de índices, é uma metodologia de análise de informação, pode me indicar a saúde e a saúde, mas eu digo, vamos chamar de saúde, tá? Como as atividades estão sendo feitas com relação a tempo e com relação a poderia estar mais caro, de jeito, poderia estar mais rápido,
certo? Então, é outra maneira de enxergar as atividades em função do tempo, né? Saber se ela está rápida ou lenta, do custo para saber se está acima ou está abaixo. É a teoria por trás do valor agregado. Certo? Bem, mas não é só isso, né? Tem outra ferramenta, outra metodologia chamada corrente crítica. Certo? E aí, veja, a gente já falou de caminho crítico. Vocês entenderam? O caminho crítico é o gerenciamento e a atenção nas atividades que corrente crítica, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Certo? Propõe atenção e gerenciamento dos prazos em cima de buffers de duração. E aí você sabe o que é buffer, mais conhecido como pulmões, né? Ou gargalo. Basicamente, a data final do projeto é composta do caminho principal da atividade, né? Mais um pulmão. Quando a gente fala de pulmão, pessoal, a gente pode até fazer um paralelo com folgas, mas pulmões são, chamar assim, de folgas artificiais que você coloca no seu projeto. E essa corrente crítica, pessoal, é um assunto muito interessante porque ela é baseada na teoria das restrições. Certo? E essa teoria das restrições é um negócio que saiu, o Eliyahu Goldratt, já faleceu recentemente, o pai da teoria da lei. A meta tá lá explicado como é interessantíssimo, história bem interessante que essa teoria é um assunto bem importante para você que vai trabalhar com medicamentos, se você for fazer alguma pós-graduação, passar por teoria. Bom? Então, algo similar ao caminho crítico se chama corrente crítica. Acrescenta-se o sistema de pulmões, o sistema de uma maneira geral. É bem interessante, tá? A teoria das restrições. Finalmente, linha de balanço. Linha de balanço, pessoal, é uma maneira de você tem que olhar o planejamento do projeto. Um projeto que tenha atividades que se repetem muito. Quero dizer que vai se repetir. Cada andar tem estrutura. Alvenaria. Assim, se tiver 20 andares, vai ter estrutura nos 20, alvenaria nos 20, pintura nos 20, instalação elétrica nos 20. Igual. Ou pelo menos bem parecido. Quando você tem essa situação de atividades que se repetem muito durante um projeto, você pode pegar o projeto no lugar de olhar assim, atividades, estrutura, pavimento 1, areia, pavimento 3. Se você modificar e colocar isso aqui no tempo e pavimentos, e cada atividade colocar, adicionar aqui, ó, estrutura, alvenaria, acabamento, quer dizer, você pegar esse gráfico da esquerda, transformar nesse gráfico da direita, você vai obter umas linhas você pode começar a analisar. Tem toda uma metodologia para você analisar o projeto dessa maneira, certo? Então veja, se eu olhar para isso aqui, ó, eu tenho as sessões, né? Pilares, tá? Começar no dia 0, terminar no dia 40 e pouco. 40 e pouco. Então isso é a atividade de pilares. Veja que a atividade de pilar tem uma inclinação, a atividade de bloco tem outra inclinação e a atividade de tabuleiro tem outra inclinação. Então, se você pegar o projeto e analisar dessa maneira, diferente daquela que a gente vem analisando, por exemplo, no Project, você obtém vantagens. Você obtém vantagens. Aqui você pode posicionar as atividades, o início das atividades,
de maneira a essas linhas não se encontrarem, essas colunas não se encontrarem, né? Então, mas isso só funciona para projetos que têm atividades que se repetem muito. Construção de nacionais. Para esses projetos, linha de balanço traz mais vantagens que aquela metodologia normal que a gente preparar o nosso Gantt. Gantt, vamos supor, não, vamos chamar isso aqui é o Gantt adaptado para linhas de balanço. Tá? Mas, de novo, para esse tipo de projeto específico, tá? Que tem essas atividades que se repetem. Ok? Muito bem, então dito isso, veja 3 assuntos importantíssimos que vocês precisam saber que existem, mas que eu prefiro que vocês leiam sobre esses assuntos e ao lerem e ao fazerem uma atividade, vocês vão ganhar muito mais do que eu simplesmente gravar um vídeo para vocês. Certo? Coisa que precisam realmente jogar um pouco de tempo em cima disso, se concentrar direitinho e produzir alguma coisa para que realmente fique assimilado aí por vocês, retido aí alguma informação sobre essas três metodologias ou 3 ferramentas, pode chamar do que a gente quiser, tá bom? E aí como é que eu faço? Normalmente eu pego, ou como é que nós vamos fazer agora? Cada assunto desse vai ser uma nota, né? E essas 4 últimas, aceleração com os 3 assuntos, vão compor a última nota. Serão atividades que vocês vão fazer. Eu vou dar tempo para vocês pensarem um pouco, lerem um pouco, entregarem o texto de vocês. Certo? Então veja como é que a coisa vai funcionar. Os assuntos serão esses, né? Valor agregado é o capítulo 18, corrente crítica é o capítulo 19, linha de balanço é o capítulo 20 do livro do Valdo Doria Matos. O que acontece é que eu vou jogar eu vou colocar no site da disciplina um editalzinho explicando como é que serão as atividades, as datas, tudo vai estar lá no editalzinho, certo? Vocês vão fazer um texto no arquivo Word, eu vou deixar tudo bem explicadinho no edital, tá? Mas vou precisar que vocês também pesquisem alguma coisa e tragam para mim PDF, planilha, algum site que você encontrou, um link para um vídeo na internet, alguma coisa sobre o assunto. Linha de balanço. Tá o texto lá, vai fazendo o Word, tá bonitinho. Vai me mandar também alguns anexos que você tenha pesquisado sobre linhas de balanço. Compacta tudo, manda para mim. Lá pelo site você já sabe como é que faz isso. Certo? Essa é a ideia. É vocês, além de lerem, darem uma pesquisada sobre isso, tá? Quando é que vocês vão ter que entregar? Serão 3 datas distintas, não é na mesma data. Tá certo? Vai ter lá no edital tudo bem explicadinho. E aí vocês vão ter que mandar para mim um arquivo compactado com o que vocês obtiveram, tá? Eu acho que o limite é de 256 MB. Por Deus, não mandem um negócio tão grande não. Tá? PDF ou planilha, alguma coisa. Se for vídeo, manda o link do vídeo. Ó, aqui nesse. Manda o vídeo pelo site, não. Fechado? Bom, então é isso. Eu finalizo. Esse é o último vídeo da disciplina mesmo. Eu finalizo dizendo que, por favor, deem atenção máxima essa parte final do curso, tá? Vocês terão tempo. A gente não vai ter mais aulas, não vai ter mais só produzir. E façam isso, leiam sobre esses assuntos com a mente bem aberta, tá? Não é para fazer uma atividade, não é para fazer as atividades, não é por causa de nota. É porque esses assuntos são importantes. Pode ser que vocês cruzem com eles no futuro. E é muito mais interessante vocês lerem e produzirem essas atividades, porque vai ficar mais informação retida sobre esses assuntos para vocês. Tá? O restante vocês têm acesso ao site da disciplina, tem os vídeos, tem tudo. Esses vocês não vão ter. Vai estar por conta de vocês absorverem informação sobre esses assuntos, ok? Muito bem, então
Eu fico por aqui. Vou colocar no site com a atividade sobre ação. Depois eu vou colocar o edital para explicar as outras. Então, bom trabalho a todos. Um abraço, pessoal. Até mais.